Amém? Então vamos lá. Glória a Deus. Vamos abrir, queridos, as nossas Bíblias. Pode ficar sentado mesmo, mas abra aí sua Bíblia. No Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 18. Glória a Deus. Eu ainda estou tentando acostumar a olhar para vocês e não ver a expressão de ninguém por causa das máscaras. É estranho, né? Fica todo mundo com a mesma cara, assim, você não sabe se o cara está chorando, se está rindo, se está alegre, se está triste. Está todo mundo alegre. Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 18. Está escrito assim: da mesma maneira, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Amém? Glória a Deus. Eu quero ministrar aqui uma palavra de Deus para a sua vida hoje, e vamos pedir que Deus, o Espírito Santo do Senhor, venha falar aos nossos corações nesta manhã, para que a cada dia nós possamos crescer em graça, em fé, conhecimento. A palavra de Deus é sempre alimento para as nossas almas. Nós nunca esquecemos de alimentar o nosso corpo, até porque ele avisa, né? Mas às vezes deixamos de alimentar o nosso espírito, deixamos de alimentar a nossa alma, deixamos o lado espiritual da nossa vida de lado. Nos preocupamos com tantas outras coisas, mas aquilo que é mais importante, aquilo que é permanente, aquilo que é eterno, nós deixamos um pouco de lado, deixamos um pouco a desejar. Mas bem-aventurados são vocês que no dia de domingo acordaram mais cedo, no friozinho, e vieram adorar e vieram exaltar o nome santo de Jesus. Isso é maravilhoso, porque Ele é bom o tempo todo. Amém? Graças a Deus. Quando Jesus disse isso, tem um contexto por trás. Jesus estava instituindo a igreja. A igreja não é uma denominação. A igreja não está situada em um local. Uma vez Jesus se encontrou com uma mulher, a mulher de Samaria, a mulher samaritana, e ele estava na região de Samaria, né? E lá tinha um poço que Jacó havia feito há muito tempo atrás, e era considerado ali um lugar sagrado para os samaritanos, assim como o templo construído em Jerusalém era considerado sagrado para os judeus. E Jesus, passando por ali, encontrou uma mulher e disse a ela: me dê um pouco dessa água. E ela respondeu para Jesus e disse: como é que você me pede água, sendo você judeu e eu samaritano? Você não sabe que os judeus e os samaritanos não se falam, não se conversam? E Jesus respondeu para ela: mulher, se você soubesse quem é que está te pedindo água, você é que me pediria e eu te daria água viva. Aleluia. E aquela mulher tinha várias situações na vida dela que ela tinha impedimentos para se aproximar de Deus. Ela tinha um bloqueio religioso, tinha um bloqueio pessoal,
tinha um bloqueio sentimental, né? E ela começou ali a falar com Jesus, e Jesus falando com ela, e Jesus disse algo muito importante. Falou assim: vocês acham que devem adorar aqui, nesse santo monte, onde Jacó construiu esse poço. Os judeus acham que é lá em Jerusalém, no templo que Salomão ergueu. Mas na verdade eu vos digo que nem aqui e nem em Jerusalém, porque os verdadeiros adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Ou seja, ele estava dizendo: a igreja não é o lugar, não é o templo. Nós ficamos observando, por exemplo, as pessoas que fazem questão: não, eu quero ser batizado. O Wallace estava até falando disso, né, Wallace? De ser batizado, e a pessoa quer ir se batizar no Rio Jordão, lá em Israel, onde Jesus se batizou. Maravilha, né? Mas assim, isso não vai mudar se você se batizar num batistério, numa piscina de plástico, dentro de um tonel, né? Num trator, na pá de um trator, igual eu vi os soldados do exército na guerra, e o cara queria se batizar e eles forraram a lona na pá do trator, encheram de água e batizaram o cara. Não vai mudar, por quê? Porque não é o lugar. A igreja não é o lugar. A igreja são as pessoas. Igreja vem de uma palavra grega, eclésia, que significa o ajuntamento dos santos. Nós somos santos? Todos aqueles que buscam a santidade. Muito prazer, Santo Eduardo. Que isso, bispo? É muita... Não, isso aqui não é arrogância, isso é confiança. Santo Eduardo. Jesus disse: sede santo como eu sou santo. Santo não quer dizer perfeito. Santo quer dizer separado. Separado para um propósito. Separado para um objetivo. E ele disse: sede santo como eu sou santo. Ok? O ajuntamento dos santos, isso é a igreja. Foi isso que Jesus veio formar. Não um lugar, não uma denominação, não, em absoluto. Agora, Jesus deu as bases. Ele deu as bases para que esta igreja esteja firmada. Aí tem uma pequena discrepância de interpretação, de exegese, né, das escrituras sagradas, quando Jesus fala sobre esse texto. Ele diz: tu és Pedro. Até aí beleza. Tu és, ele usou a palavra Kefas, né? Deu esse nome para Pedro, que se chamava Simão. Mas Jesus gostava, bispo, de mudar o nome das pessoas, né? Isso é desde o Antigo Testamento, né? E tem mais uma. Prepare-se, porque ele vai mudar o seu também. Porque está escrito que quando nós chegarmos lá, nós vamos receber um novo nome. Está escrito. Primeiro que é assim, nós aqui, no mundo, nós colocamos nome nas crianças porque achamos bonito. Essa é a verdade. Uns mais ou menos, né? Diferente, né? Quando a pessoa fala assim, é que seu nome é diferente, né? Que ele está falando que seu nome é feio mesmo. Viu? É verdade. É igual quando você fala assim, a pessoa falou assim: poxa, o bispo é simpático. É porque tá falando assim, é meio feinho, mas é simpático, pelo menos. Vai por mim, a verdade é essa, né? Então, nós colocamos nomes, normalmente, nós os ocidentais, por causa que achamos o nome bonito, né? Os orientais, né? Lá do outro lado, o pessoal mais antigo, com 5.000 anos de história, né? Como os egípcios, os israelitas e etc., eles colocam o nome pelo significado.
Mesmo assim, o significado do nome de alguém não determina quem a pessoa é, mas a pessoa faz o seu nome ter um bom ou um ruim significado. Essa é a grande verdade, né? Por exemplo, imaginemos os filhos de Noé, né? Cã, Sem e Jafé, né? Eles tinham os nomes com significados até bacana, mas a maioria deles deu um problema sério. O que era mais ou menos, que era o Sem, né? Que quer dizer o quê? Quem sabe? Deus acrescenta, né? Então, esse deu melhorzinho, mas os irmãos, e tinham significados fortes, né? Mas eles acabaram por arruinar o significado dos próprios nomes. Aqui nós colocamos porque achamos bonito, né? Sem objetivo nenhum. Mas quando chegarmos lá, nós vamos receber um novo nome. E Jesus mudava o nome das pessoas justamente por conta disso, pelo significado, né? E Pedro, Kefas, em hebraico, significa pedra ou rocha, firmeza. Mas aí a interpretação é equivocada quando diz: tu és Pedro. Aí ele tem uma vírgula aí. Isso é quinta série primária. Tem uma vírgula aí no texto. E tem um contexto antes. E aí ele fala assim, ó: e sobre esta rocha. Ele não está falando sobre Pedro. Antes disso, no contexto, ele disse assim, ó: eu sou a pedra de esquina, a pedra angular. Eu sou a pedra que os construtores rejeitaram. Então, ele só mudou o nome de Pedro porque ele falou assim: você que vai levar essa mensagem. Por isso eu estou mudando o seu nome. Seu nome significa rocha. Que rocha? Eu. E sobre esta rocha eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Então, uma coisa é certa: a igreja de Cristo veio para mudar a história da humanidade. Vocês sabiam que, por exemplo, os países mais desenvolvidos do mundo são cristãos? Vamos citar alguns países muito desenvolvidos. Vamos lá? Vamos começar. Estados Unidos, vamos começar por eles. País cristão. Desde a sua fundação. O Reino Unido, Inglaterra, País de Gales, Escócia, né? Reino Unido, cristão. Espanha, cristão. Itália, cristã. Os países mais desenvolvidos do mundo são cristãos. Vocês sabiam que o conceito de escola pública veio do cristianismo? Há 500 anos atrás, com Martinho Lutero? É verdade, escola pública para todo mundo. Para todo mundo poder estudar. Esse conceito veio do cristianismo. O conceito de universidade, para que as pessoas se formassem, tivessem profissões e fossem credenciados e etc. Universidades, só existem universidades hoje, sabe por quê? Por causa do cristianismo. Uma das primeiras, o próprio Lutero iniciou. Universidades que são extraordinariamente conhecidas no mundo. Harvard, por exemplo. Vamos citar Harvard. Alguém sabe a história de Harvard? O pastor que fundou essa universidade? Oxford. Tudo cristão. O cristianismo que trouxe toda essa base. Por quê? Porque Jesus falou assim: eu vou levantar a minha igreja sobre mim mesmo, sobre a rocha, e ela vai ser inabalável. Ninguém na história da humanidade, nenhuma religião na história da humanidade foi mais perseguido do que os cristãos. Nenhuma. E agora eu quero dar um dado aqui para você importantíssimo. Desde a fundação do cristianismo através de Jesus Cristo, os cristãos vêm sendo perseguidos. O imperador romano, Nero, chegou a colocar fogo em Roma
e culpou os cristãos para poder matá-los. Mas pior do que Nero foi Domiciano. Depois de Nero veio esse cara que era pior ainda. Ele matou muito cristão. Isso lá em meados do ano 100, ano 200, depois de Cristo. No ano 1100, teve uma das maiores perseguições a cristãos no mundo inteiro. No ano de 1300 a 1500, nós tivemos a Era das Trevas, uma coisa terrível, também envolvendo o cristianismo. Mas nunca, preste atenção, nunca se matou tanto cristão quanto no século 21. E o século 21 tem pouco tempo. Nós temos o quê? 20 anos que estamos no século 21? Nunca se matou tanto cristão como no século 21 na história da humanidade. É que nós vivemos num país que nos dá liberdade de pregar o evangelho, de exercer a nossa fé, pelo menos por enquanto, porque até isso também estão querendo cercear. Mas não tem problema. Sabe por quê? Porque as portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Cristo. Aí eu vou falar o porquê. Por causa da base. Agora, é que tem um detalhe sobre a igreja. A palavra de Deus diz que Jesus vai voltar para nos buscar. Ah, mas isso aí já tem 2000 anos que o cristianismo vem pregando isso. E nós vamos continuar. Se tiver que pregar mais 2000 anos, nós vamos continuar pregando. Só tem um detalhe. O profeta Isaías, há 600 anos antes de Cristo, profetizou que ele nasceria na cidade de Davi. E ele nasceu. O profeta Malaquias, Miqueias e etc. profetizou que ele morreria. E ele morreu. Mas os profetas também disseram que ele ressuscitaria. E ele ressuscitou. E ele mesmo disse: eu vou, mas eu vou para preparar lugar, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então ele disse que voltaria. Então ele vai voltar. Mas ele deixou bem claro que ele vai voltar para buscar a igreja. Se você não estiver enquadrado dentro da igreja, se você não faz parte da igreja, está na hora de você começar a se preocupar com isso. Qual que é a base? Primeiro, a base da igreja de Cristo. Primeiro, somente a Bíblia. A Bíblia é a nossa base, é o nosso alicerce, é o nosso guia, é o nosso livro de fé. E somente a Bíblia, nada mais. Existem livros de escritores cristãos extraordinários. Posso indicar um aqui para a igreja ler? Quem gosta de ler? Comprem. Quem gosta de ler, mas eu não gosto, bispo, de ler. Mas compre assim mesmo e leia. É que eu sou adepto do livro físico. Tem pessoal que gosta de ler. Como é o nome daquele aparelhozinho? Não presta. Eu gosto de ler o livro, né? De folhear e tal, né? O livro chama Mestre dos Mestres, Augusto Cury. É sensacional, mas ele não é inspirado pelo Espírito Santo, porque aí é só a Bíblia Sagrada. E a Bíblia é um livro que foi escrito há muito tempo atrás, mas que é extremamente atual. Eu vou citar um texto apenas. Se você puder ler junto comigo. Eu vou tentar terminar no horário, tá? Eu quero citar um texto. E aí vocês digam para mim se esse texto é atual ou não. Romanos, capítulo 1. Livro de Romanos, capítulo 1, versículo 20 em diante. Romanos, capítulo 1,
versículo 20. Esse texto foi escrito há quase 2000 anos atrás. O apóstolo Paulo, quando escreveu isso, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu ali em meados de 60 depois de Cristo. Então tem quase 2000 anos que ele escreveu isso aqui. Preste atenção. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus são eternos. Seu eterno poder, sua natureza divina têm sido observados claramente, podendo ser compreendidos por intermédio de tudo o que foi criado, de maneira que tais pessoas são indesculpáveis, porquanto, mesmo havendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, ao contrário, seus pensamentos passaram a ser levianos, imprudentes, e o coração insensato deles tornou-se em trevas. Proclamando-se a si mesmo como sábios, perderam completamente o bom senso e trocaram a glória do Deus imortal por imagens confeccionadas conforme a semelhança do ser humano mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por esse motivo, Deus entregou tais pessoas à impureza sexual, segundo as vontades pecaminosas do seu coração, para a degradação dos seus próprios corpos em si. Porquanto trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram objetos e seres criados em lugar do Criador, que é bendito e para sempre. E por essa razão, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outra, contrária à natureza. De igual modo, os homens também abandonaram as relações sexuais naturais com suas mulheres e se inflamaram de desejos sensuais uns pelos outros. Deram então início à sucessão de atos indecentes, homens com homens, e por isso receberam em si mesmo o castigo da sua perversão que requereu. Faz 2000 anos. Faz 2000 anos isso que Paulo escreveu. Mas parece que saiu agora. Então, a Bíblia é a nossa base. Só que a Bíblia é um livro de fé. A Bíblia não é um livro que você vai ler como uma ficção científica. Para alguns é. Tudo bem também. Porque a Bíblia, a nossa fé, ela não requer provas. Nós não precisamos de provas para acreditar. Diferente da maioria das pessoas que acreditam naquilo que se pode provar. Nós não precisamos de provas para acreditar nas Escrituras Sagradas. Sabe por quê? Porque nós já vivemos o que a Bíblia fala. Nós vivemos em nossas vidas, dia a dia. Dia a dia, a palavra de Deus se cumpre em nós. A palavra de Deus disse assim: fui jovem, hoje sou velho, mas eu nunca vi um justo e nem sua descendência mendigar o pão. Nós estamos vivendo todos os dias isso. Eu falei aqui, dei testemunho aqui, falei que durante essa pandemia, durante essa situação difícil que se abateu, não só sobre o nosso país, mas sobre o mundo, e eu disse assim: olha, nenhum de nós hoje estamos em 4 igrejas, aqui Ipanema, Santos Dumont, Santa Terezinha e Vila União. Nenhum do nosso povo, ninguém padeceu nada, absolutamente nada de necessidades. Até porque nós também dividimos, o pouco que temos dividimos uns com os outros. Algumas pessoas até perguntaram para nós: poxa, mas a pessoa ficou meio que indignada. A pessoa falou: poxa, mas lá na sua igreja ninguém contraiu o vírus? Não, que eu saiba não. Às vezes um parente, alguém e tal, mas quer dizer que nós somos imunes? Não,
Não. É que nós estamos vivendo a palavra. O meu irmão esses dias citou um texto para mim. Eu tive uma invejazinha santa? Tive. Tive. Eu vou falar que não? Tive. Mas foi assim, uma coisa santa de Deus. Ele falou assim que uma das palavras bíblicas muito lindas que está lá no livro de Salmos se cumpriu sobre a vida dele. E o texto diz assim: e eu verei os filhos dos meus filhos. A pastora Erci chegou hoje e já deu mais uma em mim hoje. Que ela veio aqui para a escola bíblica, mas não carregou o celular, né, tia? E aí eu estava dando a prova e ela voltou. E aí o netinho dela falou assim: feliz dias dos avós. Parabéns, viu, para a senhora. Parabéns para a pastora Cleusa, que é avó. Wanda Maria. Todo mundo é avó. A irmã Rosângela é avó. A Patrícia, velho. A minha irmã mais nova é avó. Mas tudo tem um tempo determinado. Quando vier, vem de 3 de uma vez, que é para eu esbanjar. E agora já tem, agora em outubro já vai ter 2 no páreo, aí fica, a possibilidade é maior também, né? Já vai ter 2 no páreo aí agora em outubro, então a possibilidade é maior. Então, nós estamos vivendo. Então não precisamos de provas para saber se a Bíblia é inspirada. Nós vivemos dia a dia. Então, na verdade, para nós, sabe como é que funciona? É assim, se amanhã, primeiro que a arqueologia, toda ela, nunca na história da humanidade, a arqueologia provou absolutamente nada contrário ao que a Bíblia diz. Nada, só nos apoia. Mas vamos dizer que amanhã a arqueologia, olha, na verdade isso aqui não era. Nós descobrimos, para mim não vai significar absolutamente nada. Porque nós não precisamos de prova para acreditar. O nome disso é fé. Hebreus capítulo 11 diz: a fé é o firme fundamento, é a base, é o alicerce das coisas que não se veem. Então, a Bíblia é um alicerce. O outro alicerce é somente Cristo. Todos os caminhos levam a Deus. Não levam. Não adianta. Jesus disse assim: eu sou o caminho. Então não tem outro. Não adianta. Não tem outro caminho. Só Cristo. E outra coisa, Billy Graham, o maior evangelista da nossa época contemporânea agora, da nossa geração, morreu há pouco tempo, né? Acho que com quase 100 anos de idade, 99 anos de idade, Billy Graham, né? Um homem que já ganhou mais de 1 milhão de almas pelo mundo afora. Está de brincadeira, né? Mas quem é Billy Graham perto de Jesus? Quem seria Billy Graham sem Jesus? Aí é que está o segredo. Lutero foi um homem que revolucionou o cristianismo. Quando deu a Bíblia para as pessoas poderem ler, traduziu e entregou na mão do povo, ensinou o povo a ler, ensinou o povo a escrever, traduziu a Bíblia e deu na mão dele. Falou: agora leiam, examine-se, pois o homem a si mesmo. Que a palavra de Deus diz assim: errais por não examinar as Escrituras. Então assim, todos esses homens foram extremamente importantes. Eu tive um homem na minha vida que foi extremamente importante para mim e indiretamente para vocês. Eu tive pastor, eu fui pastoreado, eu fui ensinado, eu aprendi, levei muito puxão de orelha. Mas Deus colocou esse homem na minha vida. O meu pastor, ele funcionou tanto como
meu pastor como meu conselheiro, meu pai, e me deu todo tipo de instrução necessária para a minha vida. Mas perto de Cristo, por quê? Porque para nós o alvo não são os homens, por maior influência que eles possam ter na sua vida. Esses dias eu ouvi de terceiros, de alguém que deu um testemunho. Esses dias estava falando assim: o bispo Eduardo foi um homem muito importante na minha vida, me ajudou demais durante minha adolescência, durante a minha vida, me orientou, me ensinou e etc. E eu ouvi de outras pessoas falando sobre essa determinada pessoa. Maravilha! Mas quem é o bispo Eduardo perto de Cristo? O alvo não sou eu e o alvo não é você. Por isso que a base da igreja é o seguinte: só Cristo, viu? É só Cristo, viu? O homem é insignificante. Hoje eu estou aqui, amanhã eu não estou mais. Essa é a grande verdade. Nenhum de nós pode dizer assim: eu sou. Por quê? Porque você não era e nem vai ser. Nós só estamos sendo. Nós estamos sendo, por enquanto estamos sendo. Mas ele pode, ele diz: eu sou aquele que era, aquele que é e aquele que sempre será, aquele que subsiste por si mesmo, aquele que todas as coisas foram criadas por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então a segunda base da igreja é somente Cristo. Não é milagre. Não, Cristo, milagre. Não é só Cristo. Mas os milagres acompanham, faz parte. Mas é melhor não ter milagre e ter salvação do que ter só milagre, mas não tem salvação. O que adianta você receber um milagre, mas não receber salvação? E a salvação só pode vir através de Cristo. Você crê nisso? Terceiro alicerce, para eu acelerar o processo: somente a graça. A graça é o alicerce do cristianismo e da igreja. Como é que funciona, bispo, a graça? Você não merece absolutamente nada, mas ele te deu a si mesmo. Você sabe como é que funciona a verdade? A verdade é assim: se você soubesse tudo, de verdade, tudo a respeito da pessoa que está sentada aí do seu lado, talvez você nem se sentaria perto dela. Ah não, bispo, eu não. Assim, toda honra e toda glória seja dada ao Senhor, mas eu sou praticamente um anjo. Eu já estou flutuando. Esse é o pior. Tem uma passagem bíblica que fala assim, que uns diziam assim: eu sou de Paulo, e o outro falava assim: eu sou de Pedro. E tinha uns que falavam assim: eu sou de Cristo. Esses aí são os piores. Esses são os piores. Mas a gente não tem que ser de Cristo? Tem. Mas quando o cara fala assim, é pior. É que ele estava querendo dizer, sabe como? Não, é assim: eu não ouço homem nenhum, não ouço Paulo, nem ouço Pedro. Comigo é assim, é direto. Cristo vem, desce e fala direto comigo. E eu resolvo todas as coisas já direto com o Pai, porque assim, eu e ele. Que ele colocou pastores para o aperfeiçoamento dos santos. Então a graça é assim: é Cristo saber quem você é, saber o que você já fez, saber o que você faz, saber o que você está pensando agora, e mesmo assim te amar. Porque é difícil, irmãos. É difícil. Você quer ver uma coisa? Vamos falar a verdade. Vamos dizer que você seja um empresário, um micro ou um macro empresário, não importa. Mas vamos dizer que você seja um empresário, e chega uma pessoa e fala assim: poxa, eu queria trabalhar na sua empresa, você pode me arrumar um emprego?
Ah, tá bom. Deixa eu ver seu currículo. Aí você pega o currículo do cara. Aí, hoje tem acesso muito fácil, né? Aí você, a primeira coisa que você faz, vou buscar os antecedentes criminais do cara. Aí tá lá assim, não. Assim, eu tive um probleminha na justiça. Eu cumpri uns 30 anos por homicídio doloso, né? Eu matei meu pai e minha mãe, assim, mas foi sem querer. Eu dei 32 facadas em cada um. Né? Aí você fala assim, poxa, aí sim, arrumei um cara que eu queria que trabalhasse ao meu lado. É difícil ou não é? Acontece, pode acontecer. E a gente dá uma oportunidade para alguém, que as pessoas mudam. Mudam. Eu não prestava, muitos de vocês aqui não prestavam e Deus mudou vocês. E mudou a mim também. Ah, mas quer dizer que agora o cara sempre fez tudo que não presta e agora é crente. É, meu filho. O nome disso chama-se cristianismo. O nome disso chama-se graça. Talvez você não tenha matado ninguém, mas um tanto de coisa ruim que você já fez. E Deus sabe. Eu posso não saber, né? Você pode não saber, né? Tem gente. Eu vou contar isso não. Não, eu vou contar. Tem gente que tinha birra com a outra pessoa e a pessoa birra com ela. E a pessoa jogava pulga nas pessoas. Colocava pulga. É sério? Deus transforma ou não transforma? Quem conheceu aqui eu posso falar agora, né? Ele já partiu para a glória. A esposa dele já partiu também. Tive o prazer de conviver com ambos, né? Então eu posso contar que ele me confidenciou. Ele me confidenciou isso há muitos anos atrás. Quem lembra do pastor Francisco? Lembra do pastor Francisco? Lá do Vila Flórida? O pastor Ivanildo conhece bem, foi um dos pais da fé dele. Tio G, lembra dele, tio G? Irmão Francisco? Quem conheceu o pastor Francisco? Ele era um doce de pessoa. Hã? Ele era uma pessoa extremamente amável. Eu nunca vi aquele homem estressado. Quem já viu? Já viu o pastor Francisco assim, nervoso? Eu nunca vi. E eu convivi assim um bom tempo. Ele era um cara de boa, muito tranquilo, muito tranquilo. Hã? E um dia, nós ainda éramos de outra denominação e isso foi incrível, foi um mês antes dele partir para a glória. Um mês, exatamente um mês. Ele subiu no meu gabinete, no meu escritório e falou: bispo, eu queria falar para o senhor. E era duro para mim, viu, irmãos? Porque ele tinha idade de ser meu pai, né? Eu me sentia uma criança perto dele. E ele falou assim: eu preciso falar algo para o senhor. E eu senti assim que eu tenho que falar isso para alguém, tirar de dentro de mim, contar isso para alguém. Eu falei: fica à vontade, irmão. E aí ele começou a falar: então, bispo, eu era matador de aluguel. Eu já tirei a vida de muitas pessoas lá no Nordeste desse país. E eu era meio sanguinário. Tem como acreditar num negócio desse? Quem conheceu o pastor Francisco? Mas ele confidenciou isso para mim. Um mês antes dele partir, Deus transforma as pessoas. Deus muda completamente a história das pessoas. Deus faz transformações que você não acredita. Eu posso citar vários de vocês aqui. Gente que passava na frente de uma igreja cristã e ia para o outro lado da rua. Que fala: eu? Crente?
Meu pai, por exemplo, meu pai quando passava perto de uma igreja, ele falava assim, começou os bodes, estão tudo bodejando. Meu pai falava. Eu já vi meu pai colocar uma faca no pescoço da minha mãe porque ela foi para a igreja. Eu tinha 8 anos de idade, morava lá na rua Dona Antônia, na Vila Augusta, aqui, Microlite aqui. Oi? Na Microlite aqui? Então tá bom. Isso aí foi o pai da Sara. Meu pastor, ele chegou um dia e falou assim, Eduardo, me leve ali, eu tenho que ir ali. Aí eu falei, aonde? Ali no CB, Casa da Banha. Onde é isso? Ali, do lado do primeiro DP ali, no CB, Casa da Banha. Me leve lá que eu tenho que ir lá resolver um negócio lá. Eu falei, pastor, não tem mais isso não. Eu tenho. Inaugurou esses dias. Depois eles ficam falando de mim. Inclusive até ele falou que na inauguração do CB o Igor estava lá. Então Deus transforma, Deus muda. Mas o nome disso é graça. Graça é favor imerecido. Mesmo Ele sabendo tudo que você foi, tudo que você já fez, tudo que você é, Ele te ama a si mesmo e Ele promete, se você crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre. Aleluia! Oh, bendito seja o nome do Senhor. Então é só a graça, não é o que nós fazemos, é a graça. É porque Ele nos amou primeiro. É porque Ele nos amou de uma forma tão extraordinária que mesmo Ele nos conhecendo, Ele quer nos amar, Ele quer nos salvar, Ele quer fazer algo por nós. Custe o que custar. E custou caro, custou a vida dele, mesmo assim Ele fez. A base do cristianismo, a graça. Romanos capítulo 1, versículo 17, fala sobre o quarto elemento da base do cristianismo, a fé. É extraordinário. A Bíblia fala, o justo viverá pela fé. Viver pela fé é acreditar no impossível, é ver o invisível. Isso é viver pela fé. É saber que os médicos vêm e dizem assim, olha, você só tem umas 2-3 horas de vida. E passado já muito tempo você está aqui, firme e forte. Viver pela fé é sua mãe tomar 3 injeções para te abortar e você está aqui ainda. Viver pela fé é você nunca acreditar que estaria um dia sentado aqui numa igreja ouvindo a palavra. E alguns desses que não acreditavam não só vêm aqui para sentar, mas sobem aqui ao altar para ministrar para a vida de outras pessoas. O justo viverá pela fé. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e é a prova das coisas que não se vê. É a esperança. A fé, nós aguardamos, nós esperamos ansiosamente, mas é a nossa base, é o nosso alicerce. A Bíblia fala assim, sem fé é impossível agradar a Deus. Precisa ter fé, precisa acreditar. Mas eu preciso ver para poder acreditar. Não, você precisa crer para poder ver. É o contrário. As pessoas, não, mas eu quero ver, eu vou lá no culto hoje. Se o bispo fizer um milagre lá, um cego enxergar, um paralítico andar, um milagre, se ele abrir, não precisa abrir o mar não, se abrir só a água aqui, a água do copo aqui assim, só separar do copo ali já tá bom, aí eu vou crer. Então, aqueles que pensam assim não veem nada, não experimentam nada na sua vida, não experimentam o impossível,
não experimentam graça, milagre, transformação, porque a fé é o firme alicerce, firme fundamento das coisas que você espera, só que é a prova das coisas que você não vê. Sem fé não dá, precisa acreditar. Mas como é que eu faço para acreditar? Se eu não creio, como é que eu... Então, a fé tem um caminho para você chegar a ela. Não é através do milagre. Não é. Não é através do batismo. Não é através da conversão em si. A Bíblia fala assim, ó, a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. É ouvindo que você começa a acreditar. Sabe por quê? Porque quando você começa a ouvir, quando você começa a experimentar as coisas de Deus, você começa a viver. Aí você fala assim, rapaz, não é que é mesmo? Uma vez, nós temos a esposa de um dos nossos pastores, a pastora Shirlene. A pastora Shirlene congregou muitos anos aqui com a gente na sede. Hoje ela com o esposo dirigem a nossa congregação lá no Santos Dumont. E a pastora Shirlene, ela sempre foi muito introspectiva, né? Ela era muito fechada, né? Conversava com poucas pessoas. Para falar a verdade, tinha alguns irmãos aqui que até tinham medo da pastora Shirlene, que ela, né? Primeiro que ela é grandona, né? Uma mulher daquele tamanho, né? E muito séria, muito grave, né? Uma mulher muito grave. E ela era introspectiva. E eu olhei para ela um dia e Deus falou comigo assim, ó, prepara essa mulher aí que ela vai pregar a palavra de Deus para as pessoas aqui no altar. Eu falei, não tem como. Eu falei para Deus, falei, não tem como. Não, arruma outra. Vamos ver outra pessoa que... Eu falei, não, chama ela e fala logo. Aí eu fiquei assim, rapaz. E aí eu sempre lembro de um texto bíblico que diz assim, ai daqueles que disseram que o Senhor falou quando o Senhor não falou. E é tão fácil hoje para as pessoas, né? Ó, Deus está dizendo aqui para você, entregue tudo, ou dá, ou desce. Amém, pessoal? Amém ou não amém? Aí eu falei assim, tá bom. Chamei ela, falei, Shirlene, prepara que você vai... Deus vai te usar ministrando a palavra de Deus. Aí ela falou, não tem como. Eu falei assim, eu também acho, mas... Eu falei, eu ia mentir pra ela? Eu falei, eu também acho, mas Deus mandou eu falar. Ela falou, mas como, bicho? Então, eu posso falar assim, a parte técnica eu posso até te ensinar. Eu tenho uma certa experiênciazinha, não é muita não, mas tem. Comecei há pouco tempo agora, mas já dá para ensinar alguma coisinha. Mas a parte técnica, agora o restante, porque assim, como é que funciona as coisas com Deus? Não adianta só você ler a Bíblia. Você pode ler umas 200 vezes a Bíblia todinha. Não adianta só entender. Não, eu entendi. Não adianta. Por quê? Porque tem a parte espiritual. A unção de Deus é uma coisa separada do intelecto. Você pode fazer um curso de oratória e falar muito bem em público. Pode, tem curso para isso. Para você entonar a voz na hora certa, a expressão facial e gestual. Tudo isso você pode treinar. Mas se não tiver unção, se não tiver chamado, se não tiver o Espírito Santo de Deus, você vai ser como um metal que soa ou como um sino que tine. Até faz barulho ali na hora, mas depois some. Hoje, dá prazer de ouvir a pastora Shirlene ministrar a palavra do Senhor. E ela já está, e agora na congregação então, esses dias eu fui lá e vi um pedacinho, agora ela está mais ainda. Faz até umas piadinhas, igual eu faço aqui de vez em quando.
chora ainda? Chora. Ela ainda continua chorando muito toda vez que vai ministrar, mas isso aí já é dela. Mas sabe por quê? Por causa da fé. E por último, para eu encerrar, somente a Deus toda a glória. Aí eu vou ter que parafrasear o meu irmão. Ó, a glória é do Senhor, não é sua não. E é verdade. Não importa o que você faça, não importa quem você é, a glória é de Deus. Quando você conquista alguma coisa, a glória não é sua, a glória é de Deus. Quando você recebe alguma coisa, a glória não é sua e nem de quem ministrou isso sobre a sua vida. A glória é toda de Deus. E tem uma coisa que é muito importante que você não pode esquecer. Não esqueça disso. O Senhor disse assim: eu não divido a minha glória com ninguém. Eu me lembro de uma ilustração que eu fiz aqui uma vez, vou fazer novamente, mas rapidinho, para já encerrar, que a hora já foi. Um homem prendeu o pé no trilho de um trem, e o pé ficou preso. E aí ele começou a ficar apavorado, porque lá vinha o trem. E o trem vindo, chegando, e ele não conseguia tirar o pé, e o pé preso, e ele ia morrer. Ele começou a orar: Deus me ajuda, se o Senhor me ajudar, eu nunca mais vou enganar minha esposa. E aí puxou o pé e o pé não soltou. E olha, se o Senhor me ajudar, se o Senhor me livrar. E o trem chegando. Se o Senhor me ajudar a me livrar dessa, eu nunca vou mentir para ninguém, nunca mais na minha vida. Mas o pé não soltou. Eu nunca mais vou beber, eu nunca mais vou. E começou, e um, o outro e tal. E o trem chegando, e aí puxou o pé, escapou e pulou e escapou da morte ali por um triz. Aí quando ele levantou, falou assim: Deus, pode esquecer tudo aquilo que eu falei, porque eu consegui sozinho, viu? Eu consegui sozinho, não precisou não da sua ajuda. Normalmente a gente faz isso. A gente esquece de dar a glória a quem é de devido, a Deus. Se Ele transformou você, se Ele sustenta a sua casa, sua família, a glória não é sua, a glória é dele. A glória não é de quem ministra e nem de quem recebe. A glória é de Deus. Você sabe como é que Deus faz para que a glória seja sempre dele? Primeiro, Ele disse que Ele não divide a glória dele com ninguém. Então toda a glória é só para Ele. Todo crédito, todo mérito, tudo é só dele. Ele queria livrar o povo que estava no Egito. O povo hebreu, os judeus, passaram mais de 400 anos como escravos no Egito. Durante o período de José até Moisés, 400 anos, eles ficaram como escravos no Egito. Pensem quantas gerações, né? Quantos filhos nasceram já na escravidão? 400 anos. E Deus queria agora, Deus ouviu o clamor do povo e queria libertar o povo. E aí Ele escolheu Moisés, para Ele usar Moisés, para Moisés tirar o povo de lá. E aí deu poder, deu autoridade, enviou as pragas contra o Egito, porque o faraó... Mas sabe quem fez isso? A palavra de Deus diz assim, que Deus, olha só, Ele que pegou Moisés e falou: vem cá, meu filho, vou te preparar, vou te capacitar para você libertar o meu povo, ok? Assim que Ele fez isso, Ele deixou Moisés lá no Monte Horebe, com a glória já revestido de poder, e estava indo para o Egito para poder libertar o povo. Deus deixou ele lá e foi lá no faraó, lá no Egito. Aí estava lá o faraó de boa, incrédulo, ímpio, idólatra, não é? Sabe como é que o faraó falava? Eu sou a estrela da manhã. Eu sou o Morning Star. Quem falou isso foi Lúcifer, viu? Cuidado. Então, ele falava. É igual o imperador que eu citei hoje aqui, Domiciano, depois de Nero. Domiciano foi o primeiro imperador romano a se autodeclarar Deus. Ele era divino.
Por isso ele tinha que exterminar os cristãos, porque os cristãos adoravam outro Deus que não ele. Então, e aí Deus foi lá no faraó. Sabe o que Deus fez? Botou no coração assim do faraó: não deixa esse povo sair daqui. Espera aí. Ele pegou Moisés para ir lá libertar, e foi no faraó e falou assim: ó, não deixa, haja o que houver. Não. Pensou que eu ia dar de, né? Vicente Mateus, né? Então, não deixa o povo ir. Não deixa. Endureceu o coração do faraó. Sabe por que ele fez isso? Porque se Moisés cresceu junto com o faraó, Ramsés II, Moisés cresceu com ele, cresceram juntos na mesma casa. Se Moisés chegasse lá e falasse: "Ô, agiliza aí para nós aí, deixa o pessoal ir. Estava lá sem fazer nada, mas se abrir, eu vou, não vou. Libera aí, pessoal, a gente é irmão, pô. Nós somos irmãos." De repente fala assim: "Sabe uma coisa, o pessoal está dando muito problema aqui mesmo, leva embora. Né? Leva embora. Você não está mais aqui mesmo para querer dividir o trono comigo? Leva embora, leva." A glória ia ser de quem? De Moisés. Mas a glória não podia ser dele. A glória tinha que ser de Deus. Então Deus endureceu o coração do faraó para a situação ficar mais difícil, para aí sim Deus entrar, agir e fazer o que era impossível acontecer. E aí Deus foi glorificado na libertação do povo do Egito. Por isso, não tem nada que você possa fazer para se salvar, só depender da graça. Mesmo assim, a glória é toda dele. Você crê nisso? Então que Deus abençoe sua vida. Entenda, pode aplaudir o Senhor, entenda que toda a honra, toda a glória é dele, somente a graça, somente Cristo, somente a fé e somente a Bíblia Sagrada são os nossos alicerces. E aí nós vamos formar uma igreja forte, firme, e que as portas do inferno jamais vão prevalecer contra ela. Amém? Coloque-se de pé. Nós vamos cantar uma canção, e ao som de uma canção eu quero orar por você.